Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo falando sobre futebol e neste vídeo vamos passar a limpo tudo o que está acontecendo no Campeonato Catarinense e também no Campeonato Cearense. Então, vamos embora! Primeiro vamos falar aí do Campeonato Catarinense de Futebol, o campeonato que começou no último final de semana e neste meio de semana teve a sua segunda rodada. Então vamos lá, ó. Na quarta-feira tivemos Barra 0, Figueirense também 0, empate sem gols lá em Itajaí. O Figueirense teve um pênalti, porém foi defendido pelo goleiro do Barra e ficou nisso. O Barra conquistou seu primeiro ponto no campeonato e o Figueira empatou mais uma vez. O segundo jogo que a gente vai falar aqui também na quarta-feira, Próspera e Hercílio Luz. Olha só, o Hercílio Luz venceu mais uma vez Garratti marcou o gol da vitória do Leão do Sul aos 14 minutos do segundo tempo. Segunda vitória do Hercílio Luz e a segunda derrota do Próspera. Ainda os jogos de quarta-feira, agora Joinville e Concórdia. Olha só o jogo em plena Arena Joinville, também esse jogo aí na quarta-feira e foi melhor para os visitantes, que marcou primeiro com Carlos Renato logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Christian empatou para o Coelho aos 42 ainda da primeira etapa. No fim do jogo, aí o Concórdia marcou com William Alves de cabeça aos 44 e ainda teve tempo de marcar mais um com Marcelinho aos 46, final de jogo na Arena Joinville, Joinville 1, Concórdia 3. Vamos virar aqui a página e agora falar aqui desse jogo, ó. Avaí e Chapecoense ainda na quarta-feira, o jogo foi lá na Ressacada, porém outro visitante se deu bem na rodada. O único gol da partida foi marcado aos 7 minutos do segundo tempo por Perotti. A Chape venceu mais uma e está com 100% de aproveitamento no campeonato. Já o Avaí ainda não venceu. E agora os jogos de ontem, de quinta-feira, Juventus e Marcílio Dias, jogo movimentado em Jaraguá do Sul. Esta partida na quinta-feira, aos 11 minutos de jogo, Maicon Leite abriu o placar, cobrando pênalti para o Juventus. O Marinheiro empatou aos 20 com Murilo de cabeça. E 4 minutos depois, virada do Marcílio, Zé Vitor marcou. No segundo tempo, o Juventus conseguiu empatar com Tener aos 36. Final, Juventus 2, Marcílio Dias também 2. Nenhum dos dois venceu ainda no campeonato. E o último jogo desta rodada, também ontem na quinta-feira, Brusque e Camboriú, empate sem gols lá no Augusto Bauer. Vamos ver então, amigo torcedor, como está a classificação no Campeonato Catarinense. Olha só, 2 rodadas foram jogadas, Chapecoense e Hercílio Luz venceram os 2 primeiros jogos aí, tem 100% de aproveitamento e lideram aí o campeonato. Depois Concórdia e Camboriú com 4 pontos, Marcílio, Brusque e Figueirense com 2 pontos. Lembrando que as 8 primeiras equipes se classificam aí para a segunda fase, para a fase do mata-mata, e as 2 últimas caem para a Série B. O Juventus está em 8º com 1 ponto, também o Avaí com 1, o Barra com 1 e o Joinville também com 1 ponto. E o Próspera, na última colocação, ainda não marcou nenhum pontinho. E agora mostrando para você, amigo torcedor, a próxima rodada que vai acontecer neste final de semana, jogos no sábado e no domingo. O Concórdia recebe o Figueirense, Avaí recebe a equipe do Barra, Marcílio Dias pega a equipe do Próspera e depois Chapecoense contra Juventus, Camboriú contra Joinville e o Hercílio Luz recebe a equipe do Brusque. Então tá aí, amigo torcedor,
Campeonato Catarinense passado a limpo. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito legal ter você aqui com a gente. Vamos agora para o outro campeonato, o Campeonato Cearense de Futebol. Vamos lá, ó. O Cearense, ele já está na sua 7ª rodada, hein? 7ª rodada, são 14 rodadas nessa primeira fase, né? Grupo de 8 equipes. E então, a gente tem aí o final do primeiro turno, justamente neste meio de semana. Vamos ver então o que aconteceu nessa 7ª rodada. Olha só, primeiro jogo, Atlético e Pacajus. Atlético e Pacajus. O Pacajus saiu na frente com Lincoln, marcando aos 12 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, o Atlético conseguiu o empate. Gol marcado por Everton aos 32. E ficou nisso. O Atlético, olha só, amigo, precisava da vitória, mas não conseguiu. Daqui a pouco nós veremos a tabela de classificação. A gente vai ver lá que o Atlético não está numa boa situação, não. Eu esperava muito mais aí do time que subiu para a Série C no ano passado. A Série C do Brasileirão. Bom, mas continuando aqui com a 7ª rodada, olha só, quem tá bem é o Ferroviário, ó. O Ferroviário, o Ferrão, né, foi bem de novo nessa rodada. Edson Cariús abriu o placar aos 38 do primeiro tempo e anotou de novo aos 11 minutos do segundo tempo. Aos 24, Vandson marcou o terceiro e aos 29, Mauri fechou a goleada para o Ferrão. Essa foi a 3ª vitória seguida do Ferroviário e a 5ª derrota seguida do Crato, que é o lanterna da competição. A gente já vai ver aí a classificação do Campeonato Cearense. Vamos ver mais 2 jogos aqui, ó. Icasa contra Iguatu. Importante vitória aí do Icasa, gols marcados no segundo tempo, Gustavo aos 14 e Filipinho já nos acréscimos da partida. Essa foi a 2ª vitória do Icasa e a 2ª seguida. O time não começou bem, mas agora o time está subindo, ultrapassou o próprio Iguatu nessa rodada e agora chegou perto aí da zona de classificação. Já já veremos aí essa tabela de classificação. Só para falar de mais um jogo, o último dessa rodada, Caucaia e Maracanã. O líder venceu mais uma 5ª vitória consecutiva aí do Caucaia, gol marcado por Vitinho aos 45 do segundo tempo, no finalzinho. O Caucaia então venceu 6 dos 7 jogos disputados neste primeiro turno, só empatou com a equipe do Ferroviário. Então vamos ver aqui a classificação, olha só, Caucaia líder com 19 pontos em 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, marcou 12 gols, sofreu 4, tem 8 gols de saldo. Depois o Ferroviário vem logo atrás com 15 pontos aí, as 2 equipes muito bem na competição, lembrando que os 2 primeiros colocados desta fase, né, faltam mais 7 jogos, os 2 primeiros colocados vão direto para a semifinal. O 3º e 4º colocados, que no momento é o Maracanã e o Pacajus, que tem 9 pontos, eles vão para as quartas de final e enfrentarão Ceará e Fortaleza, que só entram nas quartas de final no campeonato. Depois, em 5º lugar, o Icasa com 8 pontos e em 6º lugar, o Iguatu com 7 pontos. Na zona do rebaixamento, Atlético Cearense com 5 pontos e o Crato com apenas 4 pontos. Tá aí a classificação atualizadinha do Campeonato Cearense. E mostrando então a próxima rodada, a rodada de número 8, né, ou primeira rodada do segundo turno, que vai acontecer neste final de semana. Atlético Cearense recebe o Maracanã, o Crato pega a equipe do Icasa, Ferroviário contra Iguatu e o Pacajus contra a equipe do Caucaia. Esses então os jogos da próxima rodada. Tá aí então, amigo torcedor, passado a limpo também
o Campeonato Cearense. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí, amigo torcedor. Participe do nosso time. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.